Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Eu vou ler, os irmãos assim acompanham. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhes deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, a virtude cristã, paciência, em algumas traduções bíblicas encontramos o termo longanimidade. É também uma linda manifestação do fruto do Espírito Santo na vida dos crentes. A paciência ou a longanimidade é uma grande virtude cristã e nós precisamos dela mais do que nós podemos imaginar. A paciência, amados, é uma virtude interessante. Não prega em palavras, mas, com toda certeza, é um poderoso instrumento de pregação do Evangelho de Jesus Cristo por meio da sabedoria e do testemunho cristão. Então, o que eu quero dizer com estas palavras? A paciência não é apenas eu estar pregando aqui acerca da paciência, mas a paciência, ela é para ser vivida e ela é um instrumento de pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois a paciência, amados, quando é vista na vida dos cristãos, todos podem ver a sabedoria e um bom testemunho diante dos homens. Nem todo mundo que diz ter paciência tem de forma duradoura e efetiva. Mas todos nós que temos Jesus Cristo precisamos desenvolver essa virtude cristã chamada paciência em nossas vidas de forma duradoura e efetiva. Eu lendo um artigo de um teólogo e físico e também matemático inglês chamado Isaac Newton. Ele disse o seguinte: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Porque se ele não tivesse paciência, jamais, segundo as palavras de Isaac Newton, ele jamais teria feito descobertas valiosas. Por quê, amados? O contrário
da paciência é impaciência. E isso é uma das características da vida do ser humano moderno. As pessoas a cada dia, elas estão mais ansiosas, que contribui cada vez mais para o aumento da impaciência, das dissensões, das brigas e tantas outras coisas. Basta lermos os noticiários para vermos vários casos de ansiedade, confusões, brigas e até morte. Muitos desses casos acabam em tragédias. Famílias são destruídas. Por isso, amados, é importante nós meditarmos um pouco, não só hoje, mas em vários outros momentos da nossa vida, nós estarmos meditando acerca desta virtude do Espírito Santo que é produzido na vida de nós cristãos, chamado paciência. E essa obra do Espírito Santo em nós aumentará, com certeza, a nossa tolerância com tantas pessoas, coisas que acontecem na minha e na sua vida. Você já pensou? Sabemos que quando a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos exorta, é porque na verdade nós precisamos ser o quê? Corrigidos. Nunca agiu de forma impaciente na sua vida. E talvez você ou eu, até hoje mesmo, não com impaciência. Não fomos pacientes em algo que aconteceu na minha vida hoje, não é? Ou essa semana, não é? Mas nós precisamos desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo, essa virtude cristã chamada paciência. Porque, como eu falei, paciência é um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho e do testemunho cristão diante do mundo, onde reina a impaciência, né? A ansiedade, onde tudo tem que ser feito a tempo e a hora, ninguém sabe mais esperar, ninguém mais quer esperar, é chamado os fast food da vida, é rápido, tem que ser rápido. Mas nós, como cristãos, nós devemos aprender com o Espírito Santo essa virtude cristã, chamado paciência. E nada melhor do que Jesus Cristo para nos ensinar. Nada melhor que os discípulos de Jesus. O próprio irmão de Jesus, Tiago, que escreveu esse texto que nós lemos acerca da paciência. Irmãos, então a mensagem nesta noite eu quero dividir apenas em 2 momentos. Nós veremos a paciência como fruto do Espírito e a paciência, que é uma prova de espiritualidade e maturidade cristã. Mas primeiro, nós veremos a paciência como o fruto do Espírito produzido na vida de todos nós que somos cristãos. Amados, a longanimidade ou a paciência é uma das marcas do fruto do Espírito Santo, gerado com exclusividade no crente que recebeu a salvação em Cristo Jesus. A própria palavra longanimidade dá dica sobre o seu significado. Longanimidade significa ter longo ânimo, ânimo extenso,
paciência duradoura. E alguém já ilustrou, é como um elástico que sempre você vai esticando até onde não puder ir mais. Pouco a pouco. Você tem que ser longânimo. Você tem que ser paciente. E isto, amados irmãos, jamais nós conseguiremos por nós mesmos. Tem que ser algo divino em nossas vidas, porque por natureza nós somos impacientes. A longanimidade ou a paciência tem uma característica que é gerada pelo Espírito Santo no coração de alguém que nasceu de novo pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ser longânimo é um estilo de vida no qual a pessoa demora a irar-se e mantém-se paciente em toda a situação. Vou repetir: ser longânimo é um estilo de vida na qual a pessoa demora a irar-se e sempre se mantém paciente em toda a situação. A longanimidade ou a paciência é a capacidade graciosa e poderosa de suportar por longo tempo o sofrimento ou talvez uma adversidade. Por exemplo, a capacidade nobre de suportar pessoas de difícil relacionamento, pessoas que muitas vezes se tornam cansativas, circunstâncias incômodas, permanecendo sempre firme, sob tensão, sem desanimar. Irmãos, vejam só, é fácil você suportar pessoas de difícil relacionamento. Você tem que ser paciente. Você tem capacidade, você humanamente sozinho, se não for com o auxílio do Espírito Santo. Pessoas que se tornam cansativas. Eu posso ser uma pessoa cansativa. Eu posso ser uma pessoa de difícil relacionamento. E muitas vezes eu quero que as pessoas me suportem, mas também eu não quero suportar essas pessoas que são difíceis e muitas vezes são cansativas. O ser humano, ele sempre quer receber, mas ele não quer também praticar. Mas o Evangelho é o contrário, amados. O Evangelho, Jesus Cristo disse: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Porque às vezes, amados irmãos, nós achamos que somos pessoas fáceis. Mas muitas vezes, talvez eu ou você, muitas vezes cansamos as pessoas, somos pessoas de difíceis relacionamentos, somos pessoas que cansamos as outras pessoas, somos pessoas que às vezes criamos circunstâncias incômodas para as outras pessoas, e às vezes queremos que as outras pessoas apenas nos entendam, e nós não queremos entender as outras pessoas. Humanamente falando, amados irmãos, todos nós somos pessoas difíceis. Sabe por quê? Porque Deus nos suporta. Deus é longânimo. Você já pensou se Deus não fosse paciente? Se Deus não fosse longânimo? Por isso que essa virtude do fruto do Espírito Santo, ela é derramada, ela
é colocada na vida da pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora ela tem que clamar, ela tem que orar para que Deus use de misericórdia com ela, para que ela demonstre isso na sua vida de uma forma que Deus seja glorificado. Porque se alguém se diz que é cristão e não aprendeu ainda a ser paciente, vá orar, vá pedir a Deus sabedoria para que você age e proceda com paciência. Porque você foi chamado para ser paciente. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nos concede salvação, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus paciente e quer que seus filhos sejam longânimos, pacientes com todas as pessoas, como Ele assim o é. Difícil tarefa, né, irmãos? Só com a graça de Deus. Humanamente nós não conseguimos. Pedro, na sua segunda carta, Pedro aprendeu a lição na vida prática. Pedro, podemos dizer assim, quando Deus chamou ele, era um discípulo insuportável, era o mais falastrão, era o mais saído. Ou não era? É aquele ditado que diz: quem muito fala, muito erra. Quem pouco fala, pouco erra. E Pedro tinha o espírito de liderança, que ele foi era o líder dos apóstolos, mas era um homem falastrão, era um homem impaciente. Mas Pedro aprendeu na prática e ele escreve, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, as seguintes palavras: não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Pedro aprendeu. Irmãos, e isso é maravilhoso saber quando as Escrituras revelam isso para as nossas vidas. Saber que o nosso Deus, Ele é longânimo, comunicando assim este atributo maravilhoso do nosso Deus, chamado paciência. Só pode ser verdadeiramente longânimo aquele que recebeu de Deus essa gloriosa dádiva de nascer de novo. O oposto de longânimo, eu vou usar uma linguagem popular aqui, é ter um pavio curto. É ser rápido para reagir de maneira impensada, impaciente, agir de forma raivosa, desequilibrada em uma situação desafiadora e ao mesmo tempo estressante. Mas temos que manter a longanimidade, nós cristãos, mesmo que seja, em uma situação desafiadora para as nossas vidas e é ao mesmo tempo uma situação que já está nos estressando, mas temos que manter a paciência e sermos longânimos como Deus é longânimo conosco. Irmãos, eu usei essa palavra aqui, estressante. Não tem ninguém mais estressante do que o ser humano para com Deus. Será que o ser humano não estressa Deus se Deus fosse um Deus desequilibrado, um Deus impaciente? Mas Deus, ainda bem, graças a Deus, que as Escrituras dizem que Deus, Ele é longânimo. Nós somos pessoas estressantes. Deus é paciente conosco, mesmo como seus filhos e suas filhas. Deus é muito paciente e longânimo conosco.
Deus não tem o pavio curto, é extenso, é longo. Irmãos, nós somos pessoas difíceis, porque somos pessoas diferentes uma das outras. Mas Deus não é diferente. Deus, Ele é o mesmo e sempre será o mesmo. Às vezes, amados, nós nos tornamos impacientes, nos estressamos uns com os outros, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos que as outras pessoas sejam igual a nós, parecida com nós, agir como nós, falar como nós. É assim. Mas nós nunca vamos conseguir isso. Olha o emaranhado. Quando eu olho assim, Jesus escolhendo os 12 apóstolos. Se você olhar, tinha de todas as classes. Desde do douto como ao analfabeto. Desde o ignorante como para com o educado. Mas Jesus Cristo, sabe por que Ele faz isso? Para que nós venhamos aprender e nos submetermos o quê? À vontade dEle e não a nós. Você vê um Pedro, falastrão. Você vê João, era chamado filho de trovão, um homem bravo, ignorante, impaciente. Mas depois, Pedro se torna um líder dos apóstolos, um exemplo. Depois João é transformado no discípulo do amor, aquilo a quem Jesus mais amava. Olha a impaciência de João. Quando Jesus dá a ordem a eles para evangelizar, expelir demônios, eles voltam contentes, porque os espíritos se submetiam a ele pela palavra de Jesus. E João diz: Senhor, quer que oremos ao Pai e mandemos fogo do céu sobre esta geração má e perversa? Jesus disse: não é assim não, João. Você precisa aprender ainda muito. Você agora tem um Pai, você agora tem um Senhor, e você agora tem que submeter à vontade desse seu Senhor. E esse Senhor sou eu, e eu vou lhe ensinar. E Jesus passa 3 anos doutrinando esses apóstolos para que ele dê em continuidade aquilo que Cristo começou no seu ministério. E da mesma forma, Jesus vem, nos ensina na sua palavra para nós darmos continuidade, a agirmos com paciência, com longanimidade, como Deus é longânimo e paciente conosco. Como foi, é e continuará sendo. Para que sejamos também, da mesma forma, sendo pacientes no presente e continuarmos pacientemente, suportando-vos uns aos outros em amor. É isso que as Escrituras nos dizem. Abram aí Efésios capítulo 4. Não desmarquem aí Tiago. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 ao 6. Olha o que é que diz. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo faz aqui o quê? Uma recomendação. Eu estou pedindo a vocês, eu
estou clamando a vocês. Que eu, como prisioneiro no Senhor, que vocês andem do modo digno da vocação a que foram chamados. Como? Aí ele vai dizer, com toda humildade e o quê? Mansidão. Olha aí a longanimidade. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Não é só suportar não, viu? Suportar uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo de quê? Da paz. Olha a outra virtude aí do Espírito, tá vendo? Que é paz. E nós vimos, né? Semana passada. Porque há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Em todos os seus filhos. Agora Paulo faz esse apelo aqui para os crentes de Éfeso e também para nós, que serve para os crentes de todas as épocas. Eu recomendo a vocês, eu rogo a vocês, encarecidamente, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Sejam humildes, andem em mansidão, sejam longânimos, suportem uns aos outros, esforcem diligentemente por preservar aquilo que o Espírito Santo está produzindo em vocês, que é o vínculo da paz, que é outra virtude do fruto do Espírito em nossas vidas. Então, amados, é isto que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a longanimidade, a humildade e a mansidão em nosso meio. Seja no meio cristão, seja na sociedade onde nós estamos, nós temos que demonstrar isso, como eu falei anteriormente, porque agindo com longanimidade, não só na igreja, mas também aí no mundo, é uma ferramenta tremenda para nós evangelizarmos as pessoas. Como é que eu quero evangelizar alguém? Se eu não sou longânimo, se eu não sou paciente com aquela pessoa. Às vezes, amados irmãos, nós queremos que as pessoas sejam transformadas por aquilo que nós falamos. Não, nós devemos proclamar a palavra. O poder está na palavra, o poder está em Jesus. Quem tem poder de transformar é Jesus. Agora, nós devemos exercer a nossa função, nos comportarmos como cristãos, darmos um bom testemunho, sermos pacientemente ensinando as pessoas. Sabe o que a palavra de Deus diz isso? Abram aí em Timóteo. Timóteo. Segunda Timóteo. As pessoas, a gente falando sobre um tema como este, acha que não influencia no nosso evangelismo. Influencia, irmãos. Você vai ver nesse texto a recomendação que Paulo dá a Timóteo, que era pastor lá da igreja de Éfeso. Ele não falou lá que todos têm que ser pacientes, com humildade, mansidão, suportar uns aos outros em amor? Veja o que é que ele vai dizer aqui a Timóteo, o jovem pastor. 2 Timóteo 2, versículo 24 ao 26. Olha o que é que Paulo vai dizer a Timóteo. A recomendação de Timóteo, a Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva o quê? O quê? Contender. Não compete ao servo do Senhor estar contendendo com ninguém. Fale a palavra. Quer queira ouvir ou não.
Quer ouça o que não? Fale. Não vá contender, não. Que o servo do Senhor não ouviu a contender, e deve ser brando para com todos, apto para instruir, olha aí o que? Paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para que conheçam plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Você quer ser um bom evangelista? Testemunhe só com a sua paciência. E Deus certamente, Ele vai colocar pessoas para você falar do evangelho. E não viva a contender sobre o evangelho não, que isso não vai ajudar em nada. Você fale. Assim diz o Senhor. Jesus diz isso. Apto para instruir, paciente, discipline com mansidão. Olha só, tem pessoas que vai falar do evangelho para as outras pessoas, discutindo. Mas ele diz aqui, disciplinar o quê? Ensinar. Ensinando com mansidão os que se opõem. Na expectativa, olha, você está fazendo aquilo ali, não é suas palavras que vai converter ninguém não. Na expectativa de que Deus lhes conceda o quê? Não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas para que eles sejam libertos do diabo. Porque quem liberta é Jesus Cristo. Quem liberta é o poder da palavra. E nós temos que seguir esse espaço. Se nós não seguirmos, amados irmãos, nós estamos retrocedendo. Jesus foi manso com todos ou não? Jesus foi paciente? Quando as pessoas diziam assim, ele tem demônio, né? Jesus discutia com eles? Não. Ele dizia, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E orar por aquelas pessoas. Porque Jesus orou, viu a multidão lá faminta, como pastor, como um rebanho que não tem pastor, e orou por elas, se compadeceu delas. Deu o pão físico, disciplinou, mostrou a verdade, mas depois que eles já estavam fartos, com a barriga cheia, o que foi que aconteceu? Duro esse discurso de se ouvir. Quem pode suportar? E Jesus disse, por que vocês estão me deixando? E os próprios apóstolos começaram a murmurar entre eles, e Jesus disse, quereis vós também me deixar? Olha Jesus como era paciente. É quando Pedro, que era o mais falastrão, né? Disse, se tu tens as palavras que nos conduz para a vida eterna, para onde iremos nós? Jesus é o maior exemplo de paciência, como nós vamos ver. Então, a paciência ou a longanimidade é o fruto do Espírito produzido no coração de todos nós que somos nascidos de novo. Mas em segundo e último lugar, a paciência é uma prova da nossa espiritualidade e ao mesmo tempo da nossa maturidade cristã. Você quer saber se um cristão ele é espiritual? Você quer saber se um cristão ele é maduro espiritualmente? Olhe se ele é paciente. Olhe se ele suporta tudo. Irmãos, o texto que nós lemos aqui em Tiago, quando ele diz no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. O que é que Tiago está dizendo? Aqui, traduzindo. Que nós cristãos devemos ser pacientes só por algum tempo, é? É? Não. Enquanto Jesus não vier, ou vocês não partirem para a eternidade através da morte, vocês têm que continuar sendo pacientes.
até a vinda do Senhor. Não é por um momento, não é por um instante, não. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aqui demonstramos, amados irmãos, ser pessoas espirituais e com a maturidade cristã. É quando nós somos pacientes no presente e continuaremos sendo pacientes. Tiago estava consolando aqui os irmãos que estavam sofrendo, sabe com o quê? Com a opressão dos ricos injustos, estava roubando o salário dos trabalhadores, de ímpios injustos. E ele diz: continuem pacientemente. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. Só vai acabar isso quando Jesus voltar. Por isso, amados irmãos, não adianta o crente estar se desesperando, se tornando impaciente, estressado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Não se estresse, não. Seja paciente, suporte, porque Deus, Ele já vê tudo isso desde a fundação do mundo. Tem pessoas estressadas com a política, tem pessoas estressadas com a economia, com as guerras, com tudo. Seja paciente até a vinda do Senhor. Só vai acabar quando Jesus voltar. E ponto final. Não vai resolver nada você está estressado, de forma impaciente. Ai meu Deus, a economia vai não sei o quê, os governantes, se fulano assumir, se Beltrano assumir, se no grupo comunista tal, se tal vai assumir. Não se estresse com isso, não. Continue pacientemente esperando pelo Senhor. Não vai resolver nada. Sabe o que é que vai acontecer? Você não vai testemunhar como um cristão e você não vai ser uma fonte de evangelismo para as outras pessoas. Um dia, amados, todo sofrimento chegará ao fim. O justo juiz voltará para julgar com justiça. E Tiago aqui, para animar, para aqueles irmãos daquela época crescerem espiritualmente e se tornarem cristãos maduros, ele utiliza o exemplo do agricultor. Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está bem pertinho. Olha que Tiago já escreveu, já faz mais de 2000 anos. Está bem pertinho. Sejam pacientes. A chuva do Senhor de justiça vai vir sobre a terra. Aí nós veremos os frutos da justiça de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, sobre ímpios corruptos que não reverenciaram, que não honraram nem receberam o Senhor da glória. Porque todo cristão, ele é provado para que ele cresça. E ele dá o exemplo aqui de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e Ele é compassivo. Irmãos, você quer aprender a ser paciente? Lê o livro de Jó. Você já leu o livro de Jó todo? Homem justo, íntegro, que se desviava do mal. Não era qualquer crente não, viu, Jó, viu? Mas a paciência de Jó
Deus deu um fim maravilhoso para ele. Sabe por quê? Jó, lá no capítulo 19, 25, sabe o que é que ele diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, se levantará sobre a terra para agir com justiça. Era essa a esperança de Jó. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, estiver enfrentando alguma situação adversa, alguma coisa que esteja tirando a sua paciência, aprenda com Jó. Porque a própria mulher de Jó tentou tirar a paciência de Jó. O que foi que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa esse teu Deus. Mulher, tu fala como loucas. Por acaso, ele não tem dado bem? E esse mal que está vindo sobre a minha vida? Não é para que eu cresça espiritualmente, para que eu viva? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre a terra para que haja justiça. Não perca a sua paciência. Esse mundo é passageiro. Até mesmo as aflições são passageiras. Tudo vai passar. Tudo passa. Se você for impaciente hoje de manhã, peça perdão a Deus. Se você for impaciente agora à tarde, peça perdão a Deus. Mas busque ser paciente, porque tudo passa. A paciência é uma característica da maturidade cristã e do crescimento espiritual. O crente que não ora, o crente que não medita na palavra de Deus, o crente que não busca viver em santa comunhão com Deus e até jejum a Deus, há um motivo para você jejuar. Não pode alcançar maturidade cristã. Sem disciplina, o crente continua imaturo. Aquele que não se submete à vontade do Senhor vai continuar um crente imaturo, impaciente. Ele pode ter até paciência em alguns instantes, mas não vai ser permanente aquela paciência. Isso aqui eu suporto. Mas se depois fizer, eu não vou suportar, não. Mas a paciência que o Senhor quer é que ele tem que ser longânima. Nós temos que ser estique mesmo assim, olha, o elástico. Vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando. E Deus está vendo. Infelizmente, muitos estão sofrendo porque não estão buscando o auxílio de Deus através da oração, meditação da palavra e principalmente, amados irmãos, não é só orar, não é só jejuar, não é só conhecer a palavra de Deus. O mais importante, sabe o que é? É submeter-se ao que Deus está mandando eu e você fazer. Porque talvez Deus, eu ou você podemos estar orando por uma coisa e Deus já está dizendo, eu já lhe mostrei tantas vezes, você quer que eu mostre mais o quê? Já lhe mostrei tantas vezes na palavra, agora eu quero saber só se você submete ao que eu estou mandando você fazer. Jeremias sofreu? Ou não? Ele diz no versículo 10, Tiago. Tiago é muito objetivo, eu gosto muito de Tiago, é logo direto. Ele diz, irmãos, tomem por modelo no sofrimento e na paciência quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E quando nós olhamos para a vida de Jeremias, Jeremias sofreu?
desde a sua mocidade. Porque Deus, quando converte, amados irmãos, Ele converte adolescente, Ele converte adulto, idoso, qualquer idade. E Deus muda a pessoa, seja adolescente, seja adulta, seja velha, da idade que for. Deus transforma. Não há uma conversão diferente para adolescente, para jovem, e para adulto e para idoso. Não, Deus transforma. O Deus que transforma o idoso, o Deus que transforma o adulto, Ele transforma o jovem, Ele transforma da mesma forma também o adolescente. Porque senão seria uma incoerência. Deus transformar um adulto de uma forma e o adolescente de outra. Transformar o idoso de uma forma e o jovem de outra. Não, o Deus que transforma, Ele transforma desde o pequeno até o mais idoso. Porque Deus é Deus. Deus transformou Jeremias. E olha que missão de Jeremias, para ser profeta de Deus, ser boca de Deus. E Jeremias, quando chega lá no livro de Lamentações, ele diz o quê? Que as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Então, se você é uma pessoa impaciente, clame a misericórdia de Deus na sua vida, para que se renove cada vez mais nós sermos uma pessoa paciente. Lembre-se de José do Egito, com seus irmãos. Lembre-se de Davi também, com o rei Saul. Quanto tempo ele esperou para que pudesse assumir o trono? Cerca de 14, 15 anos. Aprenda com Jó também a paciência com os seus amigos. Os amigos de Jó, que amigos, né? Quando você olha aqueles amigos de Jó. Só acusaram Jó dizendo que Jó estava em pecado. É por causa disso, Jó. É por causa daquilo, Jó. E no final, Deus, quando restaura Jó, Ele diz: Jó, agora ore pelos seus amigos que só falaram coisa que não entendia. Você agora entende. Você agora ore por ele, que eu vou ouvir a sua oração, mas não vou ouvir as dele, não. Porque Jó foi o quê? Um homem que aprendeu a ser paciente. Jó diz: eu te conhecia, Senhor, apenas de ouvir, mas agora meu coração, eu te vejo verdadeiramente como tu és. Por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. É isso, amados. Às vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas muitas das vezes não temos experimentado aquilo que Deus tem nos dado para vivenciarmos conforme Ele quer que vivenciemos. E o maior exemplo de todos é Jesus Cristo. Quão longânimo e paciente Jesus se mostrou com as nossas vidas e com todos os seres humanos. Sua longanimidade suportou os nossos pecados, tomou a cruz e assumiu a morte que era nossa. Amor, humildade, paciência, semelhantes ao do Senhor Jesus não há, nunca houve e jamais haverá. Mas nós devemos aprender com Ele a sermos verdadeiramente longânimos, pois é só por Ele e por meio dele que podemos exercitar paciência em nossas vidas. Porque o próprio Jesus diz: sem mim nada vocês podem fazer. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Temos aprendido de Jesus mesmo, amados? Temos ido a Jesus? Aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para as vossas almas. Às vezes nós queremos exercitar a paciência da nossa forma. Mas a paciência que Deus quer que venhamos exercitar, temos que aprender com Ele, buscar nele, ver como Ele agiu. E que como Ele hoje continua agindo com as nossas vidas. Então, amados, a paciência é uma prova de espiritualidade e maturidade cristã. E eu concluo dizendo o seguinte: eu, você, somos pessoas espirituais mesmo. Nós somos pessoas maduras na fé. Eu posso até afirmar, eu sou. Você pode até afirmar, eu sou também. Aí eu pergunto: temos exercitado a paciência em toda e qualquer circunstância? Então você não precisa me responder. Cada um de nós sabemos e conhecemos a nós mesmos. Que nós estejamos clamando o Espírito Santo dia após dia, clamando pelas misericórdias do Senhor, que Ele nos capacite a sermos pacientes, longânimos, como a palavra de Deus nos ensina. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, amados, que Deus nos ajude, Deus nos fortaleça. Essa mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.